56, eu perdido pecador. É dó aí? Aí é dó. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo veio, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida todo seu quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém? É muito bom cantar louvores ao Senhor, especialmente, irmãos, numa letra como essa, que a gente reconhece o nosso estado natural, antes da gente ter o encontro com Jesus. E agora, meus irmãos, Ele nos transformou e somos nova criatura em Cristo Jesus. É maravilhoso. Mas nós vamos agora cantar um outro hino, que esse hino tem por título Coroai. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, Ele merece ser coroado constantemente na nossa vida, em todo o nosso viver, em todas as nossas ações. Cada atitude nossa que glorifica o nome de Deus está coroando, honrando o nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos cantar o hino 60, Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com geração
céu, com glória, 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 com glória, perdoados por Jesus, alegres adorai, ó Deus de paz, ó Deus de luz, glória, 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 com glória, ó raças, tribos e nações, o Rei divino, e é quem quebrou os vigílios com glória, 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 com glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, nesse momento, ler a palavra. E hoje eu quero ser breve, né? Na quarta-feira, a última quarta-feira, eu me excedi. Cheguei em casa, fui repreendido, né? Que demorei demais, a mensagem foi muito longa. E eu, então, pensei, hoje eu vou ser muito breve, até porque eu gostaria de dar mais tempo para nós orarmos a favor dos nossos pedidos e dos nossos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu gostaria de me basear somente nos versículos 9 e 10, mas para tornar compreensível para os irmãos, nós vamos ler versículos de 1 a 10 do capítulo 12, né? Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E eis que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei a eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Senhor, eu sei, Senhor, que só podemos falar ao coração da Tua igreja, do Teu povo santo, mediante a Tua iluminação. E nessa hora, meu Pai, eu rogo a Tua iluminação, que Teu Espírito Santo use a mim e a todos que estão aqui para estarem atentos à Tua palavra e que ela venha fazer diferença na nossa vida na noite de hoje. Eu te oro, meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto eu acho um dos textos mais bonitos na palavra de Deus, porque fala do testemunho de um homem que tinha intimidade com Deus e que o Senhor Deus achou por bem fazer revelações extraordinárias para ele. E ele então tinha muito de que se gloriar, mas ele preferia demonstrar, revelar para os irmãos o seu sentimento de humildade. Mas, amados irmãos, o apóstolo Paulo foi assim, um homem que era letrado, que era um poliglota. O apóstolo Paulo conhecia quase todas as línguas de então, mas ele não se achava com a autoridade, com a petulância de se gloriar. E então nesse texto que ele começa dizendo que, falando a respeito de um homem que teve aquela experiência de ir até o paraíso de Deus, no final ele passa a revelar que esse homem era ele mesmo. Quando ele diz no versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Se desviasse de mim, ou seja, o gloriasse, ou seja, o exaltasse, ou seja, reclamar, se lamentar pelo espinho na carne. E então ele agora no versículo 8, ele diz que orou 3 vezes a Deus para que retirasse dele, ou seja, do apóstolo Paulo. E então é quando nós vemos nos versículos 9 e 10 que o poder de Deus se manifesta nas fraquezas. Na vida do crente, o poder de Deus se manifesta nas fraquezas. E o primeiro ponto que eu queria destacar é dizendo que as grandes vitórias na vida do crente são manifestas quando ele está fraco. É quando ele está fraco que Deus intervém. Ou seja, quando Deus permite provações, Ele quer aperfeiçoar a nossa vida. Quando Deus permite provação, Ele tem um plano com aquela provação. Porque, amados irmãos, nós encontramos a palavra, o Senhor dizendo, como diz em 1 Coríntios 10 e 13, que Ele não nos deixa ser tentado além daquilo que possamos resistir, ou seja, além das nossas forças. Deus não permite tentação na vida do crente
que ele não possa resistir. Então, meus prezados irmãos, e por entender assim, quantas e quantas vezes Deus não nos deixa, não nos permite ser tentados, a fim de que nós possamos realmente sentir a presença dele de um modo muito especial e assim, consequentemente, fortalecer a nossa fé. Quantos e quantos momentos difíceis passei, e você também, meu irmão, talvez lembra de já ter passado momentos difíceis na sua vida, e hoje você recorda, e hoje você pode testemunhar que Deus interviu, que Deus socorreu, que Deus supriu a necessidade. E quando eu falo nisso, eu falo da maior provação que eu passei na minha vida. E a maior provação que eu passei na minha vida, quando a minha filha teve um câncer, um melanoma no estômago. E naquele tempo não havia os remédios que existem hoje para o câncer. E então eu fiquei angustiado, eu chorava, eu pranteava diante de Deus. E lembro-me, um dia, quando por volta das 3 horas, eu não havia dormido ainda. E então, chorando, me ajoelhei ao lado da cama. E eu clamei. E naquela hora Deus respondeu a minha oração. Eu levantei dali, certo que a minha filha havia sido curada por Deus. E o modo que Deus havia curado não estava me preocupando, mas eu sabia que Ele respondeu a minha oração. Eu tinha convicção. E hoje, meus irmãos, já está, parece que é com 17 anos, que a minha filha foi curada. E ela tinha um emprego há muitos anos, acho que mais de 10 anos. E quando ela voltou depois de 1 ano de tratamento, então o patrão disse: olha, eu não tenho coragem de tirar a pessoa que ficou no seu lugar depois de ficar lá 1 ano, porque aqui ninguém admitia a possibilidade de você voltar. Todos nós achávamos que você, como tantos outros, iria morrer, porque o seu câncer é um câncer que não tem cura. Mas quando Deus permite aflições nas nossas vidas, não devemos nos esquecer que é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para manifestar a sua glória em nosso viver. É a oportunidade que Ele está nos dando para que nós possamos provar quão precioso é o poder de Deus manifesto através da nossa vida. E o outro ponto que eu quero destacar é que as vitórias na vida do crente se evidenciam a partir do conhecimento de que ele é fraco e dependente da misericórdia e da graça de Deus. E disse-me, conforme nos diz no versículo 9, e disse-me: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O que nós precisamos é reconhecer a nossa incompetência para superar algumas dificuldades na nossa vida, mas saber que a graça de Deus presente em nosso viver, então, meus irmãos, é o suficiente. Eu tenho grande alegria de ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho grande alegria de saber que eu vou para o céu, ficar eternamente com Deus, ali desfrutando do gozo eterno.
E tudo isso, meus irmãos, mediante a graça de Deus que me alcançou e que é suficiente para me tornar feliz, para me tornar vitorioso em qualquer que seja a situação. O apóstolo Paulo teve que caminhar com espinho na carne. Deus disse não. E o apóstolo Paulo entendeu que aquele espinho, que aquela dificuldade que permaneceu na vida dele tinha propósito. Quando Deus não tira a dificuldade da nossa vida é porque Ele tem um propósito e nós devemos sempre estar atentos perguntando: Senhor, qual o teu propósito? Qual o plano que tu tens? E então o apóstolo Paulo entendeu que era para que ele não se gloriasse. A fraqueza na vida do crente são oportunidades para o poder de Deus ser manifesta em sua vida. Porque quando estou fraco, então sou forte. Parece até, meus amados irmãos, uma contradição, né? Quando está fraco é porque está forte. Meus irmãos, a vitória vem depois de lutas. A vitória na vida do crente vem muitas vezes depois de lutas, de sofrimentos. E nós precisamos saber sofrer. O nosso Mestre Jesus Cristo, Ele foi homem de sofrimento. Ele sofreu, e sofreu até morte de cruz. E nós, meus irmãos, que estamos nesse mundo tenebroso, nós também devemos estar atentos para o fato de que nós também podemos sofrer. Mas quando Deus permite o sofrimento na nossa vida, fique sabendo de uma coisa, que Ele tem uma vitória maior para nós. Então, as vitórias na vida do crente se evidenciam a partir do reconhecimento de que ele é fraco e dependente da misericórdia, da misericordiosa graça de Deus. Por isso Deus diz: a minha graça te basta. Isto é, quando o crente se posiciona com humildade, depositando toda a sua fé na misericórdia, uma misericordiosa graça de Deus, a força do seu maravilhoso Deus toma o lugar da fraqueza daquele que está aos seus pés. E a vitória acontece pelo poder de Deus exclusivamente. As vitórias nas nossas vidas. Quantas vezes a gente não viveu situações que a gente olhava para um lugar e para outro e dizia: não, aqui não tem saída. Ou seja, aquilo que a gente diz é um beco sem saída. Mas não existe beco sem saída para crente. A partir do momento que ele reconhece que é frágil e busca o Senhor de todo o seu coração e que coloca a sua fé em ação, então milagres acontecem. Milagres acontecem. Precisamos, irmãos, sempre buscar a Deus com humildade, reconhecendo que a nossa força, a força dos filhos de Deus, ela vem do Senhor. Reconhecendo que as vitórias que pretendemos ter na nossa caminhada, elas dependem da aprovação de Deus. Nem sempre aquilo que a gente pretende, que a gente quer, é o que Deus deseja para as nossas vidas, é o que Deus planejou para as nossas vidas, e nós precisamos colocar tudo nos pés do Senhor, e então Ele nos vai dar o contentamento, Ele vai nos fazer entender
que a sua graça nos basta. E então eu quero concluir, como prometi, de ser breve. Na caminhada da vida, nos deparamos com situações ante as quais nos sentimos incapazes e fracos para alcançar solução. Você já se sentiu assim, não? Já eu também, muitas vezes. São exatamente nessas horas que o crente deve, com humildade e fé, reconhecer a sua incapacidade, falta de força e clamar pela ajuda de Deus. Ou seja, exercer humildade, reconhecer que é frágil e então buscar a ajuda de Deus. Ao proceder assim, o poder de Deus se manifesta a seu favor, solucionando o problema que angustia a sua vida. Deus não deixa ninguém voltar. Deus não deixa de atender nenhuma oração que é feita com fé, que é feita com humildade, que é feita com reconhecimento da fragilidade, que é o ser humano. Ele não deixa nenhuma sem resposta. E muitas vezes Deus diz para nós: meu filho, tenha calma, espere mais um pouco. E de repente, quando a gente exerce a paciência em obediência à palavra do Senhor ao nosso coração, então aí o milagre acontece. Muitas vezes Deus diz para nós: não vou permitir, não vai ser bem bom para você. E então, quando nós chegamos mais adiante, olhamos para trás, e então, meus irmãos, Deus estava com a razão, não permitiu, não atendeu o nosso querer, mas nos protegeu da dificuldade que aquela situação que a gente desejava iria causar para nossas vidas. Quantas e quantas vezes eu lembro-me muito bem uma dificuldade que eu passei no meu ministério. Talvez por imaturidade, eu me filiei a uma organização e a minha denominação, como zelosa que é pelos princípios de Deus, da palavra, então me colocou numa situação. E então eu pensei: puxa, Senhor, agora tudo foi de água abaixo. Estudei, renunciei tudo, era administrador de empresa, deixei para atender o chamado de Deus. E agora, Senhor? E então hoje eu olho para trás e vejo que Deus reverteu em bênção para a minha vida aquela situação. Basta ser que eu, não para a minha honra ou glória, mas para a glória de Deus, fui um pastor que exerci o pastorado ativamente durante 44 anos. E então, desde a primeira igreja que eu pastoreei, a primeira igreja, até hoje, todas as igrejas, os irmãos dão palavras de reconhecimento e gratidão por tudo que fez o Senhor através da minha vida para a vida deles. E isso não tem maior alegria para um pastor. Não existe. Então, meus amados irmãos, se procedemos do modo correto, tudo vai dar certo, nós vamos ser em Cristo mais que vitoriosos. Assim, ao invés de entregar-se à angústia
quando chegar a provação, o crente deve recorrer à misericórdia de Deus, pois o Senhor vai o fazer forte, como diz o apóstolo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Você veja bem a conclusão, isso é no versículo 10, é a conclusão. Depois de discorrer tudo, ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que estou forte. Então, meus amados irmãos, o poder de Deus se manifesta nas fraquezas. Então, nada de reclamar, mas de conversar com Deus e colocar tudo no altar, porque o Senhor Deus vai então agir a nosso favor. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus faça-nos entender o que Deus estava realmente, o que Deus planejou para falar para a nossa meditação nessa noite. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Foi muito bom, Senhor, estar na Tua presença e sentir, Senhor, a Tua iluminação. Foi muito bom, Senhor Deus, trazer essa palavra para os nossos irmãos, a fim de que eles se sintam, Senhor, encorajados para prosseguir na caminhada nesse mundo tenebroso. E muitas vezes vamos enfrentar momentos difíceis, Senhor. Mas, Senhor, que nenhum possa jamais desanimar, porque Tu estás presente, Tu tens prometido estar conosco todos os dias. Tu tens prometido, Senhor, que não nos deixará nem nos abandonará, e que estará conosco, Senhor, até a consumação dos séculos. Portanto, Senhor, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de fraquezas, nós entendamos que, Senhor, é a oportunidade que temos para Tu nos dar a vitória, para Tu nos fazer fortes. Eu te oro, meu Pai, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.